Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adam. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Planejamento e Orçamento. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o orçamento, tá? E a gente vai aprender aqui a seguinte definição de os atributos do orçamento. Quando eu estou pensando em um financiamento, né, levantar os dados a quantitativo de materiais e os custos, né, desse material, dos serviços, maquinário, eu posso fazer essa aproximação de pelo menos três formas aí. A depender da uma aproximação, tá? Dependendo da especificidade e da temporalidade. Eu tenho que observar esses três itens aí. Todo orçamento ele é aproximado, tá? Você nunca vai chegar ao valor exato da obra. Como é uma ciência que envolve aí uma série de variáveis que você não consegue controlar, mas você pode estimar e se aproximar dela. O orçamento, a orçamentação, ela é isso também, tá? Não buscam ser exatos, porém visam a precisão. E aí, para que eu alcance essa precisão, para que eu me aproxime o mais perto possível do valor real da obra, eu tenho que levar em consideração uma série de fatores. O principal deles, né, a começar aqui, a gente vai ver que é a mão de obra. Tá? Devemos ter em mente que a produtividade afeta diretamente os custos de uma obra. O que é a produtividade? É o quanto aquele teu colaborador consegue produzir durante o dia. Tá? Se você tem, por exemplo, duas equipes que estão desempenhando o mesmo serviço e uma equipe consegue executar, um exemplo hipotético aqui, 50 metros quadrados de alvenaria dia, enquanto a outra equipe consegue apenas 40 metros quadrados, você pode medir isso aí no impacto lá no final da tua obra. Ou seja, você vai conseguir produzir muito mais entregando menos, né? Por exemplo, custando menos para você. Então você vai conseguir dosar aí qual é a equipe, né, que consegue realizar esse serviço e isso reflete nesse item chamado produtividade. Ou seja, eu tenho uma equipe que é mais produtiva do que outra. Ou às vezes o indivíduo, né, apenas um colaborador mesmo. Exemplo, se um pedreiro leva uma hora para fazer um metro quadrado de alvenaria, né, de tijolo cerâmico, então essa base para o cômputo total da mão de obra para esse serviço. Se ele leva menos de uma hora para realizar a mesma, né, volumetria, a mesma quantidade de serviço, isso quer dizer que a produtividade dele é maior. Tá? Ele é mais produtivo, ou seja, eu tenho que valorizar esse cara. E ele vai receber a mais por isso. Ok? O material, tá? O segundo item aí do nosso. Observar sempre que a cotação do preço de um insumo tenderá a sofrer alteração ao longo do tempo. Ou seja, se você cotou serviço, material no dia X do mês, vamos dizer lá no primeiro dia do mês, isso quer dizer que ele pode sofrer alterações ao longo da semana, ao longo do mês, e que então você tem que prestar atenção nisso, tá? Quando, por exemplo, você estiver participando de uma licitação, você pode, né, você tem o direito de pedir reajuste anual, tá? Porque uma coisa é o quanto você cotou esse serviço no ano passado, ele sofreu uma série de alterações, né, seja econômicas, né, sofreu inflação, os insumos agregados a esse serviço tendem a ficar mais caros, então você não pode sair no prejuízo por causa disso, tá? Todos os insumos devem sofrer acréscimo devido às perdas e desperdícios. Opa, o que é isso? Se eu estimei ali 30 blocos para fazer um metro quadrado de alvenaria, eu vou pedir 30 blocos? Não, porque eu tenho que estimar aí que existe uma perda e um desperdício em função da qualidade da minha mão de obra. Nem toda mão de obra vai gerar desperdício, mas sim, eu tenho perdas. E eu tenho que me preocupar também com o desperdício, porque isso é dinheiro que você está praticamente jogando fora. Então, eu tenho que pesar essas duas coisas, tá? Sempre eu posso ter perdas e já são esperadas em uma série de serviços que a gente vai ver ao longo do curso, tá? Porém, no outro, onde eu posso sim impactar diretamente com o treinamento do meu profissional, ele ter essa disposição, essa predisposição, a consciência de que ele pode fazer mais desperdiçando menos, eu vou procurar trabalhar isso porque, lembrando, é dinheiro, tá? Muitas vezes é possível reaproveitar insumos, a gente vai ver quais são os insumos que a gente pode fazer o reaproveitamento, madeira é um deles, apesar de a madeira, ah,
Futuramente ela pode aí cair bastante em desuso por causa de questões ambientais, de sustentabilidade, mas ainda é um insumo muito utilizado na mão de obra, desculpa, na construção civil, tá? Equipamento, todo equipamento será um custo horário, então você tem que colocar isso na tua planilha, na ponta do lápis, para saber o quanto isso vai custar, se ele, quanto ele está parado, se ele está produzindo, peças de reposição, manutenção ou às vezes substituição. Eu tenho que ter essa consciência de que isso gera custos para mim. Tá? Vai depender da vida útil, da manutenção, operação. Deixa eu corrigir aqui, operação, tá? Entender como o equipamento opera e o ciclo entre trabalho, folga e manutenção é fundamental para você ter produtividade, tá bom? Custos indiretos, tá? Observar sempre a existência de equipes de apoio técnico, administrativa, ou seja, são custos que não ficam na obra, mas que você tem que fazer o orçamento dele, porque você vai pagar essas pessoas para manterem ali o canteiro de obras, né, e cumprir o objetivo final, que é entregar a obra dentro do prazo, com qualidade, que a gente já viu nas outras aulas, tá? Imprevistos, sempre você tem que pensar um pouquinho também nessa questão de chuvas, atrasos, questões que podem impactar na entrega daquele serviço para o dia, ou às vezes atrasar questões de semanas, porque você não conseguiu finalizar uma etapa anterior, e isso vai impactar, lógico, nas etapas subsequentes, tá? Impostos, tudo que a gente faz tem que gerar imposto, prefeituras, órgãos aí de fiscalização, tá? Deve estar com toda a sua tributação em dia, certidões, nada consta, serão sempre solicitados, tá? Como a gente já havia dito lá nas aulas anteriores, tá? Eu deixei aqui um exemplo, tá? Por exemplo, Rondônia, onde eu moro, na cidade de Porto Velho. Eu puxei ali do site do governo do estado de Rondônia, ali na SUPEL, que é a superintendência que presta serviços de licitação, controla licitações. Uma licitação exemplo aqui, tá? Porque você pode tentar procurar trabalhar com licitações. Uma construção aqui, ó, de um prédio público lá na cidade de Cacoal, interior aqui do estado de Rondônia. Relacionado àquilo que a gente viu anteriormente aí. Não poderão participar da presente licitação empresas suspensas do direito de licitar no prazo das condições de impedimento, se você não apresentar as certidões negativas e uma série de outras documentações que são exigidas, você não está apto a participar dessas licitações, além de você observar também a Lei 8666, que é a lei de licitação. A gente vai discorrer um pouquinho aqui nesse curso sobre ela, tá? Documentações que você precisa ter enquanto, né, empresa que quer contratar com o ente público, todas as certidões, como eu havia dito. Uma dica rápida para você já ir pegando essa questão de entender o cronograma, planilhas orçamentárias, custos unitários. Fique sempre acessando, pessoal, documentos de licitações. Entra no órgão do teu estado, da tua prefeitura, e fica acompanhando lá essas partes de licitação. Baixa as planilhas, onde você pode ver o histórico, né? Como é que são montadas as planilhas, quais são os serviços preliminares, os serviços ali do meio da obra, os serviços lá mais para o final da obra, porque eles vão sempre seguir essa rotina. E nada melhor do que você conseguir acompanhar isso dentro do próprio órgão licitante, tá? Aqui eu deixei o link para você, se você quiser, aqui em Rondônia, baixar gratuitamente as planilhas, os projetos, como os memoriais, tá? Tudo esse órgão, a SUPEL, ela deixa livre, né, disponível para que você acesse, você que está aprendendo e você que já tem uma empresa, está pensando em iniciar uma empresa para fins de participar de uma licitação, você tem que entender todo o jogo aqui que vai acontecer aqui, tá? Relacionado à especificidade, construir deve ser uma tarefa que observa a premissa quando e onde, tá? Pois esse teu projeto ele tem que ser viável, tá? Assim como pode não ser em uma outra região, ou seja, não caia no ledo engano de achar que uma obra ela é aplicável a qualquer região do país e em qualquer período, né? Por exemplo, a gente vive aqui na região amazônica, época das chuvas é difícil você construir, as pessoas até já sabem, já preveem essa baixa na procura por serviços de engenharia e construção. Então,
é uma realidade na região amazônica que pode ser uma outra realidade sul, sudeste. Então você tem que sempre observar também essas questões de nunca uma obra ela é viável em qualquer período do ano, em qualquer região. Tá? Que é isso que ele está falando aqui. Verificar também que existe a variável relacionada à empresa e suas tecnologias, ou seja, eu posso ter para uma obra duas empresas que estão aptas a executar aquele empreendimento, só que pode estar especializada numa tecnologia e a outra em uma outra tecnologia totalmente diferente. Então, a empresa ela tem que saber qual é o know-how dela, tá? O que ela entende de tecnologia, se ela já tem o equipamento dela, os equipamentos já direcionados para aquele tipo de tecnologia, ou seja, uma empresa vai trabalhar muito bem com estrutura metálica, outra vai trabalhar muito bem, a especialidade dela é, por exemplo, concreto pré-moldado, obras pré-moldadas, outra já é o método convencional, concreto armado, outra já desenvolveu uma tecnologia relacionada ao concreto protendido, as alvenarias, os fechamentos, eu vou sempre fechar com alvenaria? Não, então você tem que pensar sempre na tecnologia e pensar em ganhar tempo e a um custo menor para a tua empresa, tá? Claro que eu não estou dizendo aqui que você vai modificar o objeto, você não pode fazer isso. Ou seja, se está dizendo ali no memorial e os serviços orçados são, por exemplo, ou construir uma edificação em concreto armado convencional e os fechamentos serão de alvenaria, você não pode mudar o objeto e construir em estrutura metálica e colocar ali chapas, né, perfis, drywall e querer receber por isso, porque você está modificando o objeto da licitação e isso você não tem como ganhar, tá? Não caia nesse engano aí. Temporalidade, verificar sempre a oscilação dos preços, como a gente já havia dito. Eles vão oscilar sim, de uma época para outra, de um mês para o outro. Então, flutuação dos preços, existência de novos impostos e encargos, então você tem que estar atento a isso. Novas tecnologias e métodos construtivos. A dica aqui, tenha sempre uma empresa que está na ponta, né, na questão de tecnologias, mas saiba também fazer o básico, né? Etapas da orçamentação, estudos de condicionantes, composição de custos e a determinação do preço final. O que é esse estudo das condicionantes? O projeto sempre norteia o orçamentista. Então, não queira fazer um orçamento de uma obra de cabeça, de achismo. Né? Como a gente costuma ver aí, o patrão contrata aí o José, que é um pedreiro lá da região, e aí ele diz, eu quero fazer aqui uma obra aqui na minha casa, e aí o José vai lá e fala assim, ó, então compra tantos sacos de cimento, tantos metros de areia, brita, tantas latas de tinta, e aí quando você vai ver, ele fez aí uma estimativa muito grotesca, às vezes ele pode acertar, às vezes ele pode errar, e pode sobrar material, você acabou gastando mais. Então, sempre tenha os projetos de arquitetura e os complementares para você conseguir ter aquela aproximação mais condizente com a realidade da obra, tá? A partir desses projetos, então, que eu acabei de dizer, é que você vai conseguir estimar as quantidades, os prazos, tá? Não queira fazer essas coisas de cabeça, não. Exemplo, tá? Os projetos exigidos aí, planta baixa, cortes, vistas, perspectivas, detalhe, gráficos, tabelas, quadros, tá? Quadros de esquadrias, ISOs, as especificações técnicas, descrição dos materiais, isso vem em memorial, padrões de acabamento, vem na da arquitetura também, critério de aceite de materiais. Então, se for estimado ali um material padrão A, não queira cair na besteira de trocar. Vamos colocar aqui um similar que é mais barato, mas tem a mesma função. Não vai nessa, porque pode ser que não seja aceita pela equipe de fiscalização, tá? Seja criterioso quanto aos ensaios e testes, sejam aqueles feitos pelo fornecedor, sejam aqueles feitos em obra, tá? Para que você garanta que aquele dispositivo, aquele material, aquela etapa da obra está cumprindo com o mínimo exigido, tá? As especificações de resistência do concreto, o concreto atingiu o FCK, quantos MPa está estipulado ali pelo projetista, se é 25, você tem que atender ali 95% dos teus corpos de prova vão ter que atingir isso. A granulometria dos agregados, aí a gente vai para o ensaio de peneiramento, grau de
compactação de aterros, você consegue medir isso também na obra. Compatibilização dos projetos, tá? Às vezes acontece de o arquiteto trabalhou num projeto ali e o engenheiro sem querer colocou, já aconteceu comigo, tá? Você colocou um pilar, por exemplo, onde estava passando uma janela e ninguém percebeu isso. Quando chegou lá na frente, foi se executar, percebeu-se o erro, tá? Então, façam sempre as compatibilizações, ou seja, conversem, tá, com os profissionais envolvidos para ver se os projetos estão se casando. É claro que hoje, como você tem já muitas ferramentas BIM, elas conseguem já te dizer as interferências, tá? Você já consegue ter essa noção de que, opa, é melhor identificar um erro em época de projeto, em tempo de projeto, do que lá durante a execução, porque aí o custo dessa alteração vai lá em cima, tá? Visita técnica, recomenda-se sempre você fazer uma visita técnica. Se você vai participar de uma licitação, vou mostrar para vocês aqui. Muita gente já caiu no erro vou mostrar aqui. Verifique sempre o local da obra, tá? Bem, para realizar adequações fundamentais para garantir a viabilidade técnica e financeira do teu empreendimento. Aqui eu tirei um trecho da própria Supel, tá? O documento em que ela diz que você está apto a participar da licitação. Um desses documentos é esse aqui, ó. Presta atenção aqui na pegadinha. A empresa fica facultada a realizar a visita técnica. Ou seja, ela não é obrigada a fazer a visita técnica no local onde ela vai construir aquela edificação que ela está concorrendo, tá? Porém, ela deve apresentar a declaração assinada pelo responsável técnico e representante da empresa. Ou seja, você pode assinar a declaração, mesmo não tendo ido no local, e você está de acordo com aquele projeto. E se acontecer, e já aconteceu, eu estou alertando você. Conheço casos assim, quando foi levantado, tá, a obra, foi tirada uma foto de satélite e não se percebeu que havia um declive muito grande. Uma foto você vê tudo plano, né? E aí o cara assinou a declaração, não, tá de acordo aí, vamos lá, vamos fazer. Chegou lá na obra, era um aclive muito grande e aterro é caro. Ou seja, ele estava pedindo ali um aditivo para aterro, só que o ente licitante, tá? O fiscal negou isso porque mostrou isso aí, ó. Mas você não assinou uma declaração aqui dizendo que esteve no local, estava ciente da realidade da obra? E aí? Aí gera esses impasses, essas brigas, essas discussões aí. Então, faça isso aqui. Sempre visite a obra caso você queira participar de uma licitação. A licitação é no interior. Manda um representante lá, tira foto, tá? Não cai na besteira de fazer uma construção aí, achar que vai estar tudo ok, plano não vai estar. Você tem que também estudar muita coisa sobre a localização. Eu vou ter despesas com transporte de material, é uma obra muito distante dos centros. É um material que eu vou ter que trazer de fora. Então é uma série de quesitos que você tem que estar atento para não cair em armadilhas, tá? Composição dos custos, identificar os serviços das suas respectivas quantidades é o primeiro passo da orçamentação. Quanto que eu vou precisar fazer? E a partir desse quanto, como que eu vou fazer a disposição de compra? Tá? Então, por exemplo, vamos dizer que você tem aí que uma obra que vai demandar aí 10 milheiros de tijolo. Você já compra os 10? Não, se você não tiver esse espaço, tá? Então, além de você saber a quantidade, você tem que saber quando comprar para que você não tenha aí um acúmulo de material tá? E precise de estoque, porque isso vai encarecer demais o teu canteiro, tá? A tua gestão do canteiro. Então, não caia nesse engano. Levantar os custos diretos e indiretos. O que são os custos diretos? São aqueles relacionados aos serviços realizados de fato na obra, como a limpeza do terreno, as escavações, reaterros, as fundações, as formas, as concretagens. Tá? E os indiretos, ou seja, as pessoas que estão ali na obra fazendo a gestão junto comigo, mas eles não deixam nada para a obra, não fica nada na obra. Tá? Exemplo, os engenheiros, os encarregados, apoio à administração, as taxas, os emolumentos. Tá? Fechamento deve ser feita a definição do lucro. Opa, é aqui que toda empresa, todo capitalista visa lucro. Tá? Além de entregar a obra, fazer o nome dele, ele vai visar o lucro. Não tem nada de errado com isso, não é pecado, tá? E esse lucro eu posso também
a fazer essa estimativa através do BDI, que são as bonificações e despesas indiretas, tá? A gente vai falar bastante sobre isso, vai aprender a calcular ainda nesse curso, tá bom? Por que fazer um orçamento, pessoal? Entenda que o orçamento não se resume apenas a informar o custo final da obra, não é apenas isso, tá? O cliente quer, faz um orçamento para mim aí, vai custar 100 mil. Muito vago essa informação, tá? Ele pode fazer uma estimativa por área construída, a gente vai aprender a fazer isso já na próxima aula, tá? Mas existe uma outra série de fatores aí, quesitos que eu tenho que observar que vão me ajudar a entregar um orçamento digno de obra bem executada, tá? Discriminar os serviços materiais é bom, na orçamentação eu faço isso, eu consigo discriminar as quantidades de estrutura, de elétrica, de hidráulica, de pintura, de acabamentos, de esquadria, de piso, de forro, tá? Estudo dos índices, ou seja, quanto os materiais vão pesar no meu bolso, quais são os mais caros, onde eu posso ter desconto na compra desse material, qual é o material que eu vou brigar por desconto, qual é o material que não vale a pena você brigar por isso, tá? Quando o construtor consegue medir o impacto dos serviços e materiais na progressão da obra, ok? Tamanho das equipes, eu consigo estimar então, bom, uma obra então X, que eu usaria 5 colaboradores, quando o volume dessa obra cresce, ela vai crescendo, então eu consigo também estimar a quantidade de colaboradores que são necessários, tá? Então você não vai nunca contratar a mais e nem a menos, você vai ter que ter um meio termo ali e a orçamentação te ajuda nesse serviço. E ajustes de produtividade, tá? Tempo de obra pode interferir na necessidade de redimensionar as equipes. Então você nunca vai ter uma obra onde eu comecei com 10, fiz tudo com 10, terminei com 10 colaboradores, exemplo. Tá? Pode ser o caso de você conseguir ir estimando de acordo com a evolução da obra. Isso é ideal que você faça também, a gente vai aprender a fazer aqui. Cronograma físico-financeiro por mês, tá? 90% dos serviços são pagos mensalmente. A não ser que você faça um contrato ali com o teu fornecedor, com o teu contratante, de um prazo diferente desse. Mas geralmente é mensal. Tá? E esse cronograma físico-financeiro ele vai dizer assim: mês 1, gastei X. Mês 2, gastei Y. Então, o acúmulo é X mais Y. Tá? Em 2 meses, então, eu gastei X mais Y. E isso impacta em X% da evolução da obra. A gente vai aprender a fazer isso quando a gente entrar na parte de planilhas. Tá? Viabilidade é a planilha orçamentária quem vai te dizer assim: vamos fazer. É possível fazer, é viável. Tá? Eu vou ter uma obra a um custo viável. Diferente de você não ter essa estimativa de quanto vai custar e você ter um valor X que às vezes não dá para fazer a obra, tá? E às vezes você tem uma obra que a volumetria dela é tão grande que você não tem ideia do quanto que ela vai custar. A orçamentação te ajuda nessa tarefa aí. Tá? O grau de detalhamento. A gente vai começar a entrar aqui nas porcentagens, quanto que isso pode custar, quanto que isso não pode custar, tá? Estimativa de custos. Ela faz uma estimativa do valor da obra, tá? A partir de um histórico. Eu fiz uma residência de 100 metros quadrados há 6 meses e ela me custou X. Hoje eu quero fazer a mesma casa com 100 metros quadrados. Tem algumas diferenças, mas a área construída é a mesma, 100 metros quadrados. Ela pode estar muito próximo do valor que eu executei há 6 meses atrás. Pode ser que não. Então, essa é uma estimativa, quando você tem baseado num histórico de obras que você já fez. O orçamento preliminar, ele é um pouquinho mais perto da realidade, tá? Um pouco mais detalhado do que a estimativa de custo, faz o levantamento de quantidades, ainda demanda de pesquisa de preços de materiais e serviços envolvidos na execução da obra. Então, você pode fazer um levantamento ali, né, de quantitativos e fazer um orçamento preliminar a partir de propostas de serviço, né? Eu vou no fornecedor A, ele me dá o valor de um quantitativo ali, vou no fornecedor B, ele já me dá um outro valor, vou no fornecedor C, tá? E o orçamento analítico, que é o mais completo, é o que você vai sempre ter em uma licitação, por exemplo, é composto dos custos, a mão de obra, os materiais, os serviços. Aqui, ó, eu coloquei aqui 2 exemplos para vocês de como fazer essa estimativa, tá? Por exemplo, eu quero pegar aí quais são os serviços que mais impactam e qual é a porcentagem deles no valor total da obra. Projetos e aprovações vai aí de 5 a 12%. Os serviços preliminares, aqueles limpeza,
mobilização, construção de dormitórios, aquela parte para eu começar a obra, custa aí de 2 a 4%. As fundações, 3 a 7%, estrutura 14 a 22%. Opa, veja só aqui, ó. Onde eu vou buscar ali uma economia, eu vou me preocupar bastante. Claro que você vai se preocupar com toda a obra, como eu já disse nas aulas passadas. Alvenaria, 2 a 5%, cobertura. Então aqui eu tenho uma estimativa, tá? Dependendo do tipo de obra, eu tenho uma estimativa de custo de cada serviço desse numa obra, lembrando que é residencial. A gente tem o Sinduscon, tá? Espalhados pelo Brasil aí, o Sinduscon. Eu peguei aqui o Sinduscon Rondônia e nele aqui eu peguei o mês referência setembro, tá? 2021, ok? E aí eu tenho aqui as estimativas aqui, ó. Por exemplo, uma casa padrão baixo residencial TR, quanto custa o metro quadrado construído? Casa popular, residencial 8 pavimentos, tá? Quando eu vou para um padrão normal, ou seja, eu melhorei a qualidade dos materiais finais da obra. Então veja que sobe, ó, de 1.500 o metro quadrado construído, eu fui para 1.700. E quando você vai para um padrão alto, R$ 2.200 já de custo para você construir o metro quadrado, tá? Dessa, por exemplo, R1, uma residência, tá? Quando eu tenho ali, ó, padrão comercial, salas e lojas, 8 pavimentos, tá? Padrão normal 1.646, a gente vai fazer um exemplo aqui usando esse item aqui. Ou quando você vai para o padrão alto, já vai para R$ 1.700 o metro quadrado construído. A formação desses custos unitários você vai desconsiderar, ou seja, não foram inclusos aí alguns itens, tá? A gente vai ver quais são. Então, ainda que o Sinduscon faça um levantamento, ele tem uma média que se aproxima bastante para você fazer uma estimativa, não estão inclusos aí serviços como construção de fundações, submuramentos, paredes, tirantes, rebaixamento, elevadores, tá? Então esse é um custo que você tem que se preocupar aí para que você não erre para menos, tá? Porque não estão inclusos no CUB, tá? Do Sinduscon, esses serviços aqui além de outros, tá? Fogões, aquecedores, bomba, isso que não está incluso, tá? Então já saiba que quando você for fazer uma estimativa utilizando um CUB Sinduscon, saiba que ele nem tudo está completo, tá? Não são flores, nada são flores assim. Ventilação, impostos, taxas, então tudo isso aqui não está incluso, tá? Projeto arquitetônico, estrutura, instalação, então esses projetos eu pago antes, pago separado, e eles não estão inclusos. Bom, então todos esses serviços aí, tá? Estão aí, não estão inclusos na verdade. Deixa eu fazer um exemplo aqui para você ter noção do que eu estou falando aqui. Então, eu quero fazer uma estimativa de custo de quanto vai sair, tá? Usando o CUB Rondônia. Lembrando, se você quer fazer essa estimativa, consulte o Sinduscon do seu estado e verifique a referência. Tá? Estamos em novembro agora, mas eu estou usando a referência setembro. De um empreendimento comercial, salas e lojas, com 8 pavimentos, padrão normal, com 2.500 metros quadrados de área construída por pavimento. Então, é um edifício comercial, salas e lojas, garagem, pavimento terra, 8 pavimentos. Aqui, o que eu quero nesse empreendimento, tá? Bom, e aí eu puxei lá daquele tabela do Sinduscon o custo por metro quadrado de obra construída, 1.646,08. Tirei daqui, ó. Padrão normal, comercial, salas e lojas, 8 pavimentos, 1.646,08. Ok? Então eu quero estimar quanto que vai sair esse empreendimento para mim. Bem próximo, lembrando que não é de fato o preço como se eu estivesse fazendo um orçamento de fato, tá? Para corrigir aqui, pessoal, são 400 metros quadrados, tá? 400 metros quadrados, eu coloquei errado. 400 metros quadrados está aqui, ó, área do pavimento, e são 8 pavimentos. Então, quanto é que vai me custar aí? É bem simples, tá? Se o metro quadrado custa 1.646,08 e eu tenho 8 pavimentos, cada pavimento 400 metros quadrados, então eu vou fazer a multiplicação aqui, ó. Aí eu vou ter aí, ó, 5.267.000 reais para eu fazer esse empreendimento, tá? É só fazer a multiplicação. Lembrando, não é o preço e a forma mais aproximada de você fazer, mas é como se você estivesse tentando ter já uma estimativa aí bem próxima de um orçamento de uma edificação dessa envergadura, tá? Quando eu vou
para um edifício desse, tá? Múltiplos pavimentos, comercial, residencial, aí eu tenho esses valores aqui, ó, de quantitativo de serviços, despesas indiretas, viabilidade, projetos, canteiro de obras, serviços complementares. Lembrando, cada autor vai ter uma tabela, tá, dessas aqui, onde ele tem aí uma porcentagem de serviço daquele serviço dentro do custo total da obra. Vou mostrar para vocês depois uma outra tabela onde a gente tem outros coeficientes. Então, dependendo do autor de referência, ele te dá aí, por exemplo, fundações, 7%. Outro autor já vai dizer que é 9%, já vai dizer que é 10%. Então, não é uma máxima, não é uma lei, tá? É só uma estimativa de histórico de obras dos autores. Tá? Esse aqui é um autor e na próxima aula eu vou te mostrar um outro autor e ele tem um outro coeficiente. Eu vou pegar essa obra aqui que vai me custar aí 5 milhões de reais e vou usar essa tabelinha aqui, ó, para saber quanto que vai impactar cada serviço na minha obra, tá? Lembrando que eu não estou fazendo o orçamento completo aqui, de acordo com o que a gente viu aqui, ó, no tipo de orçamento, tá? O orçamento analítico, que é o que você deve buscar sempre. Eu estou fazendo uma estimativa, estou no primeiro item aqui, tá bom? Então, eu estou fazendo uma estimativa através do CUB fornecido pelo Sinduscon Rondônia. Então, se, olha aqui, ó, despesas indiretas da obra 10%, tá aqui, ó, coloquei aqui, ó, CDI, tá, o custo das despesas indiretas 10%. Então, eu vou pegar o valor da obra, 5 milhões, e vou multiplicar pela porcentagem desse serviço. Isso vai me custar aí, ó, 526 mil reais. Okay? Lembrando que aqui está em reais. Esse CEV é esse aqui, ó, o custo da estudo de viabilidade, 2%, que é o que eu coloquei aqui. Ó. Estudo da viabilidade, 2%. Então, eu pego o valor da obra, multiplico por esse impacto desse serviço no valor total e eu vou gastar aí, ó, 105 mil reais com esses estudos, né? CPA aqui, ó, é o custo de projetos e aprovações, 5%. Então, eu coloquei aqui o coeficiente e multipliquei pelo valor total da obra. Isso vai me custar aí 263 mil reais aproximadamente. E aí eu fui fazendo aqui, ó. Lembrando que se você pegar esse documento aqui, eu vou deixar para você o arquivo original para você fazer as suas alterações, você pode estimar aqui, ó, qualquer obra com qualquer área e pavimento, tá? Se eu quisesse modificar aqui, ó, por exemplo, se eu quisesse fazer, ao invés de fazer salas padrão normal e fizesse comercial, salas e lojas padrão alto, era só modificar aqui, ó, 1.769,52. Então, eu colocaria esse valor aqui, ó, 1.769,42. Veja que o valor aqui ó, já vai atualizar, tá? Então, você pode modificar aí, faça as suas alterações, porque lembrando aqui, eu gosto de deixar para vocês que vocês façam as modificações e vão entendendo o que está acontecendo, a lógica do que é isso aqui de forma prática, tá? Eu vou voltar ao valor original. Aí você foi vendo, eu fui também destrinchei aqui, ó, em função da infra, tá? Então eu fui até aqui, ó, fundações, ok? Então essa parte de fundação aí, ó, já custaria para mim quase 1,5 milhão, tá? Que eu chamei aqui, ó, de parcial 1. Então eu somei esses serviços iniciais até eu terminar as fundações, eu já teria gastado aí 1.400.000 reais, ok? Isso me consumiu aí 20, já evoluí 27% da obra, ok? Eu somei aqui as porcentagens, multipliquei por 100 para dar um valor em porcentagem aqui, tá? As fundações aí já foram quase 30% da obra e eu já consumi daqueles 5 milhões lá, já 1,5 milhão, okay? Quase 1,5 milhão. Depois eu fui fazendo aqui, ó, continuei, estrutura, tá? O custo da estrutura chega aí da ordem de 19%, multipliquei pelo valor total da obra, eu tive aí ó, 1 milhão, né? 1 milhão também só para eu fazer a estrutura. O custo da alvenaria chega aí da ordem de 3,5%, então isso me custaria aí 100, quase 200 mil reais. Coloquei para você aqui, se você altera lá em cima o valor da obra, ele automaticamente já faz o cálculo aqui para você, tá? Mas, lembrando o que eu estou fazendo, estou multiplicando o custo desse serviço, o que é esse CEPIM aqui, ó. Você vem aqui, pintura, tá? 2%. Então, o custo da pintura na tua obra,
ele impacta aí, ó, 2%, né? Então, quanto é 2% de 5 milhões? Está aqui, 105 mil reais, ok? E aí eu tenho já o quanto que eu gastei agora nessa parcial aqui, parcial 2. Praticamente eu já estou finalizando a obra. Me custou aí 2 milhões e 700 e eu já avancei, isso me foi aí, ó, 52% da obra, tá? Praticamente eu teria assim, ó, já um esqueletão aqui, claro que pintura entrou aqui, tá bom? Impermeabilizações elétrica, hidráulicas, estruturas especiais, elevadores, tá aqui as porcentagens e as multiplicações pelo valor total da obra, ok? Me custou isso aqui. E essa terceira etapa aí da obra me custou já aí, ó, mais 1 milhão, tá? Isso representa aí quase 20% da obra. Essa parte de impermeabilização elétrica, hidráulica. E a última parte eu dividi em 4, lembrando que você divide em quantas vezes você quiser aqui, só para eu saber o quanto eu fui fazendo de até a infra, as fundações, depois eu fiz a estrutura, aí depois lá na frente eu fiz elétrica, hidráulica, pintura, tá? A última parcial aí, a limpeza, a desmobilização e esse cedível aqui, vamos ver o que é ele mesmo, é a última parte. Diversos, tá? Serviços diversos. Já lá para o final da obra. Na última parte, então, eu gasto aí quase 80 mil reais. Isso me custa aí 1,5% já do final da obra. Lembrando que quando eu somar as parciais tem que dar 100%. E quando eu somar os valores parciais tem que dar o valor da obra aqui, ó. 5 milhões 267 mil reais, ok? Se fechar, eu fiz um if else aqui, ó. Se o valor da obra é igual ao valor total, então os valores estão de acordo. Consegui ter essa ideia aí. Se você quer acessar ali o site do Sinduscom Rondônia para baixar gratuitamente aquele PDF, tá? Ou os valores da PIN também, também tem os seus parâmetros lá para orçamentação. Visite lá o site da PIN. Só que esse aqui, para você ter informações, você tem que pagar. Então, mas vem aqui no Sinduscom, então. Essa é a obra que eu estou utilizando, tá? Para fazer essa aula. É um excelente livro, Antônio Carlos, tá bom? Se você tem dúvidas aí, eu aguardo vocês aí mandarem aí essas dúvidas, as provocações, os e-mails, as críticas, tá bom? Eu agradeço demais a tua atenção aqui. Você é muito bem-vindo no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, deixe a sua mensagem. Eu te vejo na próxima aula e até mais.